Então, eu queria que o pastor nos explicasse como que as igrejas no Brasil conseguem segurar o povo dentro da igreja. Primeiro, para ajudar na sua pergunta, uma igreja que está conseguindo segurar o povo não é igreja. Porque a igreja não foi feita para segurar o povo, a igreja foi feita para liberar o povo. Quando uma igreja assume o direito de segurar o povo, ela também começa a perder o povo. Se você segura o povo ou está perdendo o povo, você não é igreja. Porque a igreja é o corpo vivo de Cristo. A igreja é formada de dentro para fora e não de fora para dentro. A igreja não são as coisas que nós vamos colando em Jesus. A igreja é aquilo que o próprio Espírito de Deus gera a partir da igreja. Então a igreja é uma pessoa, não é um evento, nem é uma instituição. Se tiver qualquer tipo de ansiedade em relação à igreja, vai lá e vê como é que a igreja termina. Eu, quando era menino, meu primeiro negócio foi vender gibi. Eu tinha um sebo de gibi, de história em quadrinhos, coisas assim. E eu sempre gostei de ler muito. Então eu tinha coleção de livros, gibi, de história. Mas eu tinha um critério para comprar meus gibi e meus livros. Eu ia lá e olhava o fim. Se eu não gostasse do fim, eu não comprava o livro. Então tem gente que fala assim, eu não vou te contar o fim para não estragar. Eu falo, pelo amor de Deus, você me conta o fim que eu não vou perder meu tempo vendo um trem que o fim não presta. Então a Bíblia é maravilhosa porque você tem o princípio e o fim. Você sabe como é que começa, como é que termina, então fica bom ler o resto, porque aí você já sabe exatamente como é que termina. Então igreja é alguém que você sabe como é que termina. Igreja não é uma coisa que nós estamos fazendo para se tornar o que a gente imagina. Igreja é uma pessoa que eu sei exatamente como é que ela fica. Então eu olho para mim e sei exatamente como é que eu vou ficar e sei como é que a igreja vai ficar. Qualquer tipo de ansiedade em relação à igreja é pecado e incredulidade. Então, se a igreja está deixando a gente ansioso, é pecado. Porque então não é a igreja de Cristo. E é a ansiedade, porque é a minha igreja. Amém, amados? Então a igreja é perfeita, eu já sei como é que ela está e sei como é que ela termina. Então a igreja é para eu aprender a conhecer Deus e não para eu ter controle de Deus. Amém? Agora, como é que a gente vai ajudar a igreja a ter esse entendimento? Beleza? É trabalhando a igreja pelas suas relações e não pelas suas competências. Inclusive não tendo ansiedade se vai perder ou não. Então a igreja ela não tem que desenvolver metodologias de preservação. Ela tem que desenvolver pedagogias de transformação. Então a igreja ela vai sendo transformada no seu entendimento a respeito dela mesma, na medida em que a gente forma a igreja a partir de uma cultura e não a partir de uma estrutura. Então a igreja é o ambiente para eu formar uma cultura de reino, de pertencimento, de família, e não uma estrutura de império, de controle, de pertencimento e de membresia. A membresia da igreja ela é orgânica, ela não é estrutural. Então, a gente não tem uma membresia estrutural institucional, a gente tem uma membresia de pertencimento. Então, como é que eu sei que uma pessoa é membro da igreja? Através de outro membro ao qual ele está ligado. Amém? E não porque ele está frequentando ou deixando de frequentar. Então, o que diz que o cara é verdadeiramente membro de uma congregação? É porque ele tem uma relação que testemunha isso. Se ele não tiver uma relação, então ele não é membro. Não adianta ele frequentar a reunião. Então, o que diz que eu sou membro de uma igreja? Outro membro. E não a minha presença. Alguém tem que testemunhar a meu respeito. A linguagem que a gente tem aqui, Paulo, é a seguinte, e é uma coisa que eu falo no nosso curso de membresia, se você não fizer um amigo espiritual, você não fica.
Você nem é a igreja. Porque então, o que diz que eu sou membro? Outro membro. Porque uma verdade só é estabelecida a partir de outra testemunha. Então não adianta eu falar que é membro, se ninguém consegue dar testemunho da minha membresia. Eu sozinho não digo que eu sou membro. Isso é igual às virtudes. Não adianta você falar que você é paciente. Você pode mentir bem. Você é tão crente que você é paciente, que você diz que é paciente que você acredita. Mas basta eu discordar de você que você perde a paciência. Então como é que você vai saber se você é realmente paciente? Vou explicar. Você só é paciente quando alguém que tem tudo para te tirar a paciência, fez de tudo para tirar a sua paciência e não conseguiu. Aí quando alguém que tem tudo para tirar a sua paciência, depois de ter feito tudo para tirar a sua paciência, não conseguiu, essa pessoa fala, o Paulo Júnior é paciente. Aí você pode acreditar que eu sou. Mas eu mesmo falando, não adianta nada. Então alguém tem que dar testemunho a meu respeito. Se ninguém consegue dar testemunho da sua membresia, não duvide da igreja que acha que você é membro, não é membro. Duvide de você, dizendo que um dia você foi. Amém, irmãos? E isso ajuda a gente a entender, então, a dinâmica. Beleza? Então, nesse sentido, eu passo a ser responsável pelo outro. Então, toda vez que eu prefiro um outro ambiente porque eu não estou sendo servido, é porque, na verdade, eu nunca fui membro. Por que eu mudo de ambiente? Porque eu não fui bem servido. Então, aquilo nunca foi minha família. Foi meu restaurante de música ao vivo. Para não chamar de outra coisa. Porque se o horário permitisse, eu ia chamar isso de prostíbulo. Mas como o horário não permite, eu vou dizer que é restaurante de música ao vivo. Em que eu escolho pelo cardápio e pelo fundo musical. Tem gente hoje escolhendo a igreja pelo cardápio e pelo fundo musical. Isso é critério de escolher prostíbulo. E Deus considera adultério, né? Adultério. Né? Isso não é critério para definir família. Família você não define pelo cardápio nem pelo fundo musical. Amém, irmãos? Papo reto. Que conversa. Nós estamos criando um evangelho para nós. Para depois obrigar as pessoas a se submeter a isso. Negativo. Então, se a coisa não está boa e eu me isento, eu estou buscando o interesse de quem? Meu. Família não é assim. A coisa não está boa, eu assumo a responsabilidade. Por isso que é melhor serem dois, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. De quem que é a responsabilidade? De alguém nunca cair ou daquele que não cair junto para ajudar o outro a levantar? Então não tem que reclamar quem caiu. Ué. Se alguém caiu é porque eu fiquei em pé para o quê? Para levantar ele. Ué. Ponto final. Ué. Agora o outro cai e eu caio junto reclamando porque ele caiu? Eu sou pior do que ele. Ué. Então, se você trata diferente seus amigos dos seus traidores, então você nunca, na verdade, nunca teve amigo, porque você nunca foi amigo de ninguém. Porque o que define amizade não é o amigo que você tem, é o amigo que você é. É o amigo que você é que define amizade. E se você faz separação entre os seus traidores e os seus amigos, é porque talvez você não seja um amigo. Porque a gente entrega a mesma coisa para todo mundo. Até para o meu amigo ter certeza que eu nunca fiz por interesse. Porque cuidado, quando você separa as coisas e começa a entregar melhor para quem te trata bem, é porque talvez o Judas seja você. Porque quem não é Judas entrega igual para todo mundo. Aleluia. Exatamente para os amigos saberem que nunca foi por interesse.
Porque quando você faz a distinção, os seus amigos vão começar a desconfiar se você é verdadeiramente amigo ou se você não fazia por interesse ou por necessidade. Então, nós estamos chamando de igreja uma coisa que está mais parecido com prostíbulo do que com família. E cuidado, porque no ambiente do prostíbulo tem tudo que tem, as atividades do prostíbulo são as mesmas atividades da família. Tem cozinha, sala de estar, cama, geladeira, fogão. Num prostíbulo todo mundo dorme, acorda, come, fica grávido, tem filho, paga conta, paga aluguel, tem que comprar comida. Todas as atividades de um prostíbulo são as mesmas atividades de uma família, com uma única diferença. No prostíbulo é por interesse e tem um preço a ser pago para isentar da responsabilidade. Cuidado, porque o preço que você está pagando não seja exatamente para você fazer valer o direito e não ter que assumir a responsabilidade. Porque tem gente se sacrificando para ter a igreja que merece, em vez de assumir a responsabilidade da igreja que lhe foi oferecida. Então, quando a igreja tem problema, isso fere o meu direito ou identifica a minha responsabilidade? Agora vocês veem o tamanho da desgraça que nós estamos construindo. Não, e o que mais me deixa indignado é o seguinte: depois nós estamos cantando Maranata para ir para uma igreja sem mantismo, mas que a gente não conhece. E vou te falar quem nós estamos matando, Vitor. Os nossos profetas. Quem são nossos profetas? Nossos filhos. Gabriel. Todo filho de um cristão é profeta. Não é talvez seja, que bom que fosse, quem sabe será. É. Não perca tempo pedindo para Deus abençoar seus filhos. Porque se eles são seus filhos, não tem esperança para eles. Porque da carne nada se aproveita. Mas se você recebeu em casa um filho da promessa, então ele é um filho de Deus, profeta, entrega a sua responsabilidade. E não perca tempo pedindo que Deus o abençoe, porque todo filho de Deus nascido em casa vem abençoado de fábrica. Não perca tempo pedindo que Deus abençoe o Gabriel. Porque se você estiver pedindo que Deus o abençoe, é porque ele é seu filho, não tem bênção que dê jeito nele. Mas se ele é um filho de Deus, nascido na sua casa por promessa, ele é um profeta. E ele veio para a salvação do mundo a exemplo de Cristo. Então você não peça para Deus abençoar ele, você peça para Deus iluminar os seus olhos a respeito das bênçãos que ele já carrega, para você ser o amém na vida do Gabriel, para que ele possa cumprir o seu propósito com ousadia. Amém? E a gente atrapalhar ele o mínimo possível. Eu sempre E como falo... profeta, nós não vamos ocupar o Gabriel, nós não vamos ocupar nossos filhos fazendo culto bom para crente mal resolvido. Vou falar devagar. Nós estamos matando os nossos profetas, ocupando o tempo deles para fazer culto para gente mal resolvida. Sendo que a gente tinha que simplificar a nossa liturgia ao máximo para que eles pudessem se ocupar da sua verdadeira vocação, sendo profeta onde eles foram chamados para ser. E não para serem serviçais da nossa liturgia. A sociedade está sofrendo a falta dos profetas, porque eles estão ocupados produzindo liturgia de qualidade para quem não precisava disso. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? É brincadeira. A forma como nós estamos ocupando os nossos jovens
sobrecarregando a vida deles de atividade, para eles provarem para nós que são bons crentes, ocupados com a liturgia, que tem que ser a mais excelente possível, para a gente continuar frequentando esse restaurante de comida boa com música ao vivo. Aí os nossos ministros são cozinheiros de comida boa para ventres que nunca se satisfazem, e os nossos filhos são tocadores de liturgia, de quem está sempre exigindo uma qualidade melhor no seu rito. Não é não, músico? Fala a verdade. Meu Deus do céu! Tudo isso para a gente ter a igreja que merece? E aí do dia que ela não funcionar bem? Aí do dia que um jovem desse atravessar na liturgia? Ou o cozinheiro errar na receita? Coisa doida. Então vou te fazer uma pergunta. Você vai na padaria por causa do padeiro ou por causa do pão? Então você não é amigo do padeiro. Você é amigo do seu ventre. E o padeiro é a sua conveniência. Sabe que dia que esse padeiro vai acreditar no nosso evangelho? Nunca. Porque ele sabe que nós estamos lá por causa do pão. Nunca foi por causa dele. Se o pão for ruim, você volta na padaria? Então ele não é seu irmão. Porque se ele fosse seu irmão, você continuava frequentando a padaria dele até o pão ficar bom, ou você ajuda ele a se convencer que ele não nasceu para padeiro. Para ele poder fechar a padaria dele em paz. Então, ou você ajuda ele a melhorar o pão, ou você ajuda ele a entender que ele não nasceu para padeiro. Porque ele encontrou o quê? Um irmão. Só troca a padaria por igreja agora, gente. É isso. Nós somos insatisfeitos. É isso. Não faz sentido essa igreja. Não faz sentido. Não é a vontade de Deus. Uma igreja que satisfaz a necessidade. Exato. E aí não existe ninguém que vai ficar nesse lugar. E aí nós vamos matar os nossos profetas com a nossa insatisfação. Fora que isso é uma realidade no Japão. Os filhos de muitos pastores que eu conheço não querem a igreja mais. Não querem. E às vezes eles não querem, não é porque eles não gostam, porque primeiro eles têm medo de desapontar, e por isso não querem assumir a responsabilidade, porque eles sabem o que acontece com quem não satisfaz a expectativa dos outros. Então a igreja, amados, é um lugar para todo mundo errar com segurança. Até encontrar um propósito. Amém, amados? A igreja é para que todas as suas expectativas sejam frustradas com segurança. Para você ficar limpo delas. E a gente aguenta a tia chata até hoje na família? Mas, pai, você come na família. Você come aquele cuscuz salgado, a tia fica abençoada. E você é a salvação dela. Você segura a onda, porque ela sabe que tem família. Porque se ela montasse uma padaria com aquele cuscuz, ela estava quebrada, mas você vai lá, você salva a tia. Então a igreja, mano, é para a gente ser desapontado com segurança. Amém? Ser frustrado com perseverança, se ele encontrou fé, ânimo, ajuda um ao outro, encoraja, um entrega, até a pessoa encontrar o verdadeiro propósito da vida dela. Isso aqui não é uma reunião de prestador de serviço. Isso aqui é um encontro da família. Família. Onde a gente não tem proteção. Igreja é um lugar que você não tem proteção, você tem segurança. Amém. Glória a Deus, amado. Para você enfrentar todos os seus problemas com segurança. O
povo está procurando proteção e Deus... O que o diabo falou para Jesus lá? Por que você não usa a sua espiritualidade para pedir o quê? Proteção. Não. Não existe proteção. Não existe cinto de proteção. Existe cinto de quê? Segurança. Não existe capacete de proteção. Existe capacete de segurança. O capacete não vai proteger você de tomar uma tijolada. O capacete é para você tomar uma tijolada com segurança. Entendeu? Amém? O cinto não vai impedir você de ter uma trombada. Não, amado. O cinto é para você poder trombar com segurança. Porque às vezes até você não vai causar um acidente, mas vem um louco lá ensandecido, bate no você a 200 por hora, mas você está o quê? Seguro daquilo que você não está o quê? Protegido. Então a igreja não vai oferecer proteção para os nossos filhos. A igreja vai oferecer para eles o quê? Segurança. A gente está desenvolvendo um tipo de igreja que a gente não consegue garantir que o nosso filho vai ter ela para o lugar onde nós estamos mandando ele. Amém. Então nós estamos viciando os nossos filhos em igreja que funciona. E se ele prosperar, muitas vezes ele vai morar num lugar onde com certeza ele vai achar uma igreja que não funciona. Porque quanto mais as pessoas prosperam, mais difícil é colocá-las no reino de Deus. Então você quer ter certeza que você vai garantir... Quem quer ter certeza aqui que seu filho vai morar num lugar onde a igreja funciona? Eu vou te explicar. Então ensina ele a ser pobre. Porque no meio dos pobres a igreja funciona. Porque no meio dos pobres o cara canta qualquer coisa lá e está todo mundo satisfeito e agradecido. Agora você está trabalhando igual uma mula lascada para o seu filho o quê? Você está trabalhando igual um doido para o seu filho ser rico, inteligente e morar perto. Então ele vai morar entre quem? Fala para mim, amado. Entre os ricos. E o que é mais fácil, amado? É mais fácil fazer um camelo passar num buraco, numa agulha, do que fazer o quê? Um rico entrar no reino dos céus. Amém, amados? Então eu vou te explicar. Papo reto. Quanto mais uma sociedade vai prosperando financeiramente, mais as pessoas estarão ocupadas com os negócios dessa vida. Então, para ter a igreja que a gente idealizou, onde tudo funciona do jeito que a gente gosta, entre as pessoas que estão ocupadas com os negócios dessa vida porque elas prosperaram, essa igreja só vai funcionar à custa de prestadores de serviço. Então, você está criando pessoas para ter dinheiro, porque eles vão prosperar, para depois pagar alguém que seja espiritual para prestar serviço para eles. Então fala para mim se ele vai conseguir repetir no lugar para onde ele vai o tipo de igreja que nós estamos praticando agora, enquanto a gente não é tão rico quanto gostaria. E na medida que a gente for ficando mais rico, o modelo de igreja que a gente está praticando só vai funcionar na medida em que a gente contratar prestadores de serviço. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não? E para ter uma igreja que funciona do jeito que a gente gosta, nós vamos ter que contratar serviço, e para ter esse serviço à altura, nós vamos ter que sequestrar alguém de uma região mais pobre para poder vir trabalhar para os mais ricos e oferecer para os ricos os serviços que eles estão acostumados a pagar por ele. É mesmo, é mesmo. Então eu vou tornar o lugar pobre mais miserável, porque eu sequestrei os príncipes dele para prestar serviço para os bacanas, que agora são ricos o suficiente, e ocupado para não ter que ficar ocupado com essas coisas. Então eu matei os dois profetas. Eu matei o profeta dos ricos, porque agora o profeta dos ricos está ocupado em garantir a prosperidade dele. E eu matei o profeta dos pobres, porque eu sequestrei o profeta dos pobres para trabalhar para os ricos. Quem fazia isso, amados? Dá um nome para essa cidade.
E o que a Babilônia fazia assim que sequestrava um príncipe dos pobres para trabalhar para os ricos? Castrava ele. Então, qual é a primeira coisa que os nossos profetas vão pensar? Em ter muitos filhos? Não. A primeira consequência de um sistema religioso assim é que os nossos filhos não vão querer ter filhos. E quem são os profetas? Nossos filhos. Os filhos. Então nós matamos os profetas que estão e os profetas que estão por vir. Porque cada vez as famílias vão ter menos filhos. Tendo menos filhos, elas vão ter menos profetas. Nós matamos a cidade. Porque agora só tem escravo na cidade. E não tem mais nenhum profeta. Aí, finalmente, seu filho vai morar na cidade que você tanto planejou. Só que ele chega lá, a cidade vai fazer o que com ele? Vai castrar ele e transformar ele num escravo de luxo. Sem piedade. E sabe o que ele não vai ter lá? A igreja que você estava acostumado a viver aqui. E como ele está castrado, ele vai gastar o tempo todo dele tendo vez, mas não tendo voz. Vou falar devagar. Nossos filhos vão morar no lugar que eles finalmente sonharam, tendo vez, mas não tendo voz. E só vão ter a igreja que estava acostumada a ter com a gente se eles arrumarem muito dinheiro para pagar um escravo para oferecer isso para eles. O modelo não é replicável. Porque em vez de gastar nosso tempo formando uma pessoa, a gente monta uma estrutura para cuidar de gente mal formada. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Por que eu estou conversando isso com vocês? Porque 70% dos jovens brasileiros estão pensando em morar fora do Brasil. Sabe qual é a diferença que você vai perceber se você voltar para o Brasil hoje? Depois de 21 anos morando aqui, é que tem menos profetas do que quando você morava lá. Essa é a diferença da nossa nação. As igrejas estão mais cheias e com menos profetas, porque elas estão sendo mantidas à custa de prestadores de serviço. E cada vez mais no Brasil nós temos os mais pobres trabalhando para a satisfação dos mais ricos. Então, como é que nós vamos transformar isso? Se nós não transformarmos a nossa própria cultura, se a gente não começar a viver um tipo de igreja que não tenha que satisfazer tanto a nossa necessidade para ser uma igreja que cumpra o seu propósito.